Eu quero pregar nesta noite sobre a obediência de um verme. Deus vai enviar um verme para a sua vida. Deus pode enviar um verme para a sua vida. Pai querido e glorioso, venha abençoar a palavra do Senhor nesta noite. Entregue a palavra do Senhor a cada vida, fale a cada coração. Nos ajude, meu Pai, na transmissão da verdade. Enche-me com Teu Espírito Santo para pregar esta verdade. Obrigado a Deus pela oportunidade de nos assentarmos debaixo da palavra, de ouvi-la, de acatá-la para as nossas vidas com amor e obediência. Dá-nos, ó Deus, entendimento e compreensão nesta noite, eu te peço. E se há alguém entre nós que ainda não tenha certeza da salvação, que hoje à noite possa entregar sua vida a Jesus, ser salvo. Nós oramos ao Pai, que todos aqui sejam salvos e lavados no precioso sangue do seu Filho. No nome dele oramos agradecidos. Amém. Jonas recebeu a ordem de ir para a cidade de Nínive e pregar o evangelho para os ninivitas. E Jonas sabia que pregando a palavra de Deus, almas poderiam ser salvas. E este é o único profeta da Bíblia que não queria que a palavra de Deus funcionasse. Ele não queria que aquelas almas fossem realmente salvas. Nínive era a capital da Assíria, onde hoje fica a região do Iraque. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio, direção oposta, e ele foi para a Península Ibérica. Meus irmãos, o que acontece quando eu e você desobedecemos uma ordem de Deus? Nós nos prejudicamos, nós saímos prejudicados e pior ainda, nós prejudicamos as pessoas ao nosso redor, com quem convivemos, pessoas que dependem de nós ou que nós dependemos delas. Todos saem prejudicados. O navio que transportava Jonas não tinha nada a ver com a desobediência dele. Mas aquele navio foi quase a pique, teria sido afundado. Todos os marinheiros teriam perecido e eles acabaram perdendo todos os seus bens. E eles só não morreram, porque finalmente eles lançaram Jonas para fora do navio. Caso contrário, todos eles teriam perecido. Jonas foi engolido por um grande peixe, no qual ele ficou 3 dias. E ele só foi vomitado pelo peixe 3 dias depois, à beira da praia. Você diria que depois de tudo isso, Jonas aprendeu a sua lição? Nada disso. Ele continuou tão desobediente, tão duro ou mais do que era antes. Às vezes, nós esperamos que pessoas que saíram de uma crise financeira, pessoas que saíram de uma crise familiar ou de uma doença altamente letal, mas venceram, sejam transformadas. Mas para nossa surpresa, elas continuam do mesmo jeito que eram antes. Às vezes até mais difíceis do que eram antes. Por que isso? No caso de Jonas, foi a falta de amor. Ele não conseguia amar a Deus o suficiente para obedecê-lo, e muito menos as almas perdidas, para evangelizá-las e ganhá-las para Deus. Ele simplesmente não conseguia perdoar o povo de Nínive e amá-los, porque eles eram idólatras e eles eram realmente violentos. Como será que vamos sair de um desemprego prolongado? Como será que vamos sair de um tratamento de saúde prolongado? Como será que agora mesmo nós brasileiros vamos sair de um sistema político que está destruindo o nosso país, está destruindo os nossos sonhos para os nossos filhos no futuro? A menos que haja arrependimento da nossa parte, não da parte dos outros. A menos que haja arrependimento da nossa parte e confissão dos nossos pecados e não dos pecados dos outros, nós vamos sair iguais ou até piores do que quando começamos.
Jonas só obedeceu a Deus depois de 3 dias na barriga do peixe. Mas ele nunca se arrependeu de verdade. Ele foi obrigado a cumprir a missão que Deus havia lhe dado, mas sem amor. Como Deus lida com a nossa indiferença para com a sua palavra? Como que Deus lida com o nosso esfriamento espiritual? Ele pode enviar um vermezinho e acabar com o nosso sossego. Ele pode enviar um vermezinho e acabar com o nosso sossego. Vejamos nesta noite 3 lições que o vermezinho de Deus tem para nos ensinar em tempos de angústia e de insegurança. Primeira lição: o nosso conforto terreno é passageiro. Por mais feliz que você seja, por mais bem servido que você esteja, saiba que o seu conforto pode acabar a qualquer momento. A segunda lição é que a nossa obediência deveria ser a obediência de um verme, não a obediência de Jonas, mas a obediência de um verme, que não tem direito algum. O único direito de um verme é cumprir o seu propósito. Amém, irmãos? E a terceira lição é que a nossa prioridade de vida deveria ser a prioridade de Deus. E é isso que um vermezinho vem para nos ensinar. Primeiro de tudo, o vermezinho nos ensina: não seja materialista. Veja o verso 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra. Por que ele fez isso? Até ver o que aconteceria à cidade. Essa cabana era, na verdade, uma tenda, mas muito preciosa, muito importante para o profeta Jonas. Assim como a nossa casa é importante para nós, é importante para os nossos filhos. E esta tenda, ela foi construída longe da cidade, fora da cidade, numa distância segura, porque Jonas tinha esperança de que Deus mandaria saraiva do céu, enxofre do céu, para destruir todos os ninivitas, para aniquilar com toda aquela cidade. E ele queria ficar no camarote à distância, apenas assistindo ao show. O materialista, então, é aquela pessoa que prioriza o seu conforto, é aquela pessoa que prioriza o seu bem-estar, e ela só vive para adquirir e acumular mais e mais para a sua vida, mas sem se importar com a vida das pessoas e sem se importar com as atividades espirituais. Jonas não se importava com os ninivitas, muito menos com a pregação da palavra de Deus que ele tinha que transmitir. Então, o que o materialista pode aprender através de um vermezinho? Primeiro, que os nossos bens são passageiros. Verso 6: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha só como que ele ficou feliz por causa de um bem material. Isso aqui foi milagre. Deus fez com que a árvore surgisse e nascesse da noite para o dia. E Deus fez isso para agradá-lo, para lhe dar algum tipo de conforto. E ele, ao invés de agradecer pelo presente, ele simplesmente agiu como que se Deus tivesse esta obrigação para com ele. Quantos de vocês, não estou falando das crianças, mas nós adultos, já ficaram felicíssimos com algum presente, com algum bem material que você já ganhou? Talvez o melhor bem material que eu já ganhei, pelo menos eu me lembro, um dos melhores natais da minha vida foi em 2005. Em 2005, Dona Raquel me deu um presente inesquecível. Em 1992, eu e ela estávamos em Rochelle, passando pelas estradas do Texas. E nós paramos num outlet. Deve ter sido aí no mês de
de outubro, setembro ou outubro. E nós passamos no outlet, e nós entramos naquele outlet, e nós já estávamos com viagem marcada, retornando para o Brasil. Eu já tinha me formado da universidade, estava com uma bebê recém-nascida, feliz, retornando para o meu país. E eu parei naquele outlet e comprei um terno, parecido com esse, né, dona Raquel? Bem semelhante a esse terno, e o nome do terno, Príncipe de Gales. Nome bonito, nome chique. E eu comprei aquele terno, Príncipe de Gales, e ele coube direitinho, perfeito para o meu manequim. E eu usei aquele terno aqui no Brasil por muitos anos. Em 2005, eu não sei o que eu fiz, estávamos arrumando a igreja em Londrina para uma festa, uma recepção, e eu rasguei a calça daquele terno. Eu rasguei uma das pernas do terno, de cima a baixo. E eu fiquei tão triste, porque aquele terno, ele tinha um simbolismo. Ele simbolizava um dos melhores momentos da minha vida. Eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de ser pai, tinha acabado de comprar aquele terno, voltei para o Brasil, foi o meu terno de consagração. E eu perdi o meu terno. Pensei que nunca mais iria vê-lo. Mas sem eu saber, dona Raquel mandou aquela calça para São Paulo, mandou aquela calça para uma empresa em São Paulo, e eles conseguiram consertar aquela calça, e não ficou nenhum vestígio. Mas ela não me disse nada e segurou aquele presente até o final do ano. E eu me lembro no Natal de 2005, quando eu abri o meu presente e eu vi o meu terno de volta, ressuscitado. Eu fiquei muito feliz. E até hoje eu uso aquele terno. Eu acho que eu não me deixo engordar, eu não me deixo mudar muito, porque senão eu vou perder aquele terno. Eu mantenho o meu manequim por causa daquele terno, porque eu quero usá-lo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eu acho que Jonas ficou feliz assim, como eu, quando eu recebi o meu terno de volta, e ele então viu aquela plantinha nascer da noite para o dia e cobrir a sua cabeça do sol escaldante do Oriente Médio. Ele ficou muito feliz. Agora, o que o materialista pode aprender então, através de um vermezinho? Que os nossos bens são passageiros. Assim como Deus fez nascer aquela aboboreira para dar sombra ao profeta, Ele também é responsável pela nossa vida. Ele é responsável pela nossa saúde. E Ele é responsável por todos os nossos bens materiais. Posso ouvir um amém? Amém. Ele é responsável por tudo que somos e por tudo que nós temos. Assim como aquela aboboreira morreu de um dia para o outro, nós também podemos perder de uma hora para outra a nossa saúde, ou a nossa vida, ou os nossos bens materiais. Tudo isso pode acontecer de um momento para o outro. Por isso mesmo, irmãos, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 62, verso 10, eu gostaria que a igreja lesse comigo: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Amém, irmãos? Ah, eu sinto frio na espinha quando o irmão chega para mim e diz: pastor, Deus me deu uma chácara, e Ele quer que eu fique feliz juntamente com Ele, mas eu não consigo, porque eu sei que aquela chácara vai tirá-lo da igreja, vai tirá-lo do dia do Senhor, vai tirá-lo da família, vai tirar a família da igreja. É uma aboboreira que ele comprou e que vai tirá-lo do caminho de Deus. Os nossos bens são passageiros e nós temos pouco tempo para usá-los aqui na terra para a honra e a glória de Deus. Sr. Taylor, vou só dizer o sobrenome dele,
era um bom crente, e eu diria que ele era até um bom amigo. No ano de 2008, Deus tocou o coração dele para que nos ajudasse a comprar um mini ônibus usado. E este mini ônibus seria usado para transportar os irmãozinhos do Jardim Cerrado, periferia, lugar pobre de Goiânia, para a igreja mãe, que ficava e fica no sudoeste. Então, através daquele ministério de transporte, os irmãozinhos do Jardim Cerrado, que não tinham igreja no bairro, seriam transportados para frequentar a nossa igreja no setor sudoeste. E ele chegou a enviar o dinheiro. No dia seguinte, se arrependeu de ter enviado aquele dinheiro, e ele pediu o dinheiro de volta. No dia seguinte, o dinheiro já estava em nossas mãos, e é claro que, mais que imediatamente, devolvemos o dinheiro, porque ainda não o havíamos usado. Só que um mês depois que ele pegou o dinheiro de volta, ele perdeu todo aquele dinheiro com o colapso na Bolsa de Valores. Quantos se lembram do colapso da Bolsa de Valores em 2008? A bolha imobiliária. Ele havia investido aquele dinheiro na Bolsa de Valores e da noite para o dia, ele perdeu todo aquele dinheiro que havia sido aplicado. 4 anos mais tarde, o Sr. Taylor morreu. Ou seja, ele perdeu o dinheiro e ele perdeu a bênção de ter investido na obra de Deus no Jardim Cerrado, na cidade de Goiânia. E é sobre isso, irmãos, que o vermezinho está nos ensinando, que os nossos bens materiais são passageiros, mas todo investimento que nós fazemos na obra de Deus irá durar por toda a eternidade. Um vermezinho é capaz de nos mostrar que os nossos bens são temporários. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus 6,20, leiam comigo, todos juntos: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Amém, irmãos? O materialista precisa aprender que os seus bens são temporários. E também não podemos amar os nossos bens materiais. Veja o verso 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. Eu não sei o que você está segurando na frente de Deus. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser também um trabalho, um emprego, pode ser um bem material, pode ser um prazer, uma atividade. Eu não sei o que você está segurando na frente de Deus, mas Deus pode mandar um vermezinho e secar o seu bem material. Infelizmente, Jonas amava aquela planta muito mais do que amava Deus, muito mais do que amava os ninivitas. Mas aquela planta não era digno de amor mais do que a Deus. E o mesmo é verdade em relação aos nossos estudos, nossa profissão, nossos amigos, nossos familiares e nós mesmos. Nós amamos tudo, né? E todos acima de Deus. Aí aparece um vermezinho no dia seguinte, acaba com a nossa festa. Aí do que adiantou os estudos? Do que adiantou a profissão? Do que adiantou todos os amigos? Se somente Deus tem o tempo das nossas vidas em suas mãos. Carlos Israel Bjork, pregador dos anos 80, ele dizia que o crente não pode trabalhar demais, pois se ele trabalha demais, não terá tempo para Deus, não terá tempo para a família, não terá tempo para a igreja. E ele tinha razão. E assim também eu digo, o crente não pode viajar demais, não pode passear demais, não pode descansar demais, pois tudo que vem do dinheiro pode se tornar um pecado.
na vida do Filho de Deus. Pessoas me perguntam, por que na periferia as igrejas ficam mais cheias do que em bairros mais sofisticados, como a City e Ribeirão? Porque na periferia as pessoas têm menos dinheiro para passear, para se divertir, e a igreja é o melhor passatempo delas. Jesus disse que não conseguimos servir a Deus e aos bens materiais ao mesmo tempo. Você sabia que o nosso cérebro, principalmente do homem, não suporta olhar para dois lugares ao mesmo tempo? As mulheres ainda conseguem um pouco, né? Mas o cérebro do homem não consegue prestar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. E quando nós tentamos fazer isso, ficamos estonteados e temos a sensação de desmaio. Deus está dizendo, vocês não vão conseguir olhar para mim e para os seus bens materiais ao mesmo tempo. Faça uma escolha. Portanto, não seja um materialista. O nosso conforto neste mundo, por melhor que seja, será muito passageiro quando comparado com o nosso acerto de contas que teremos que fazer com Deus em breve. Esta é a primeira lição que o vermezinho nos ensina. Não devemos amar os nossos bens materiais. Em segundo lugar, o vermezinho nos ensina, não seja egoísta. Verso 8, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Já ouvi isso demais. Uma pessoa egoísta é aquela que visa apenas o seu bem-estar. Como aqueles jovens, vocês se lembram dos jovens na Europa, durante a pandemia do novo coronavírus, quando ninguém sabia do que se tratava, eles continuaram festejando, se aglomerando, usando drogas, fazendo festas e orgias, e levando o vírus para dentro de casa, onde estavam seus pais e avós idosos. Eles não tiveram nenhuma consideração para com os mais idosos, para com os mais velhos, levando contaminação para dentro de casa. Mas os avós deles foram para a guerra por causa deles, e agora eles não podiam ficar longe das festas por causa dos avós. Isto se chama egoísmo. Então vejamos duas marcas de uma pessoa egoísta. Pastor, será que eu sou uma pessoa egoísta? Provavelmente você o é. Veja duas marcas de uma pessoa egoísta para com Deus e para com o próximo. A primeira marca é mais apego à bênção do que ao abençoador. Mais apego à oferta ao invés do doador da oferta. E Jonas se alegrou em extremo por causa do quê? Da aboboreira. Mas quem deu essa planta para ele? Jonas ficou muito feliz com o presente de Deus, mas você sabia que ele nunca chegou a agradecê-lo pelo presente? Na verdade, ele nunca agradeceu a Deus pelo livramento que ele recebeu quando esteve dentro da barriga do peixe. Ele era alguém que sabia aproveitar as suas bênçãos, mas não sabia reconhecer de onde elas vinham. Isso se chama ingratidão. De onde que vem a sua saúde? De onde que vem o seu trabalho? De onde que vem os seus filhos? De onde que vem a sua família? E Paulo disse que os homens dos últimos dias seriam ingratos, principalmente para com seus pais. De onde vem o seu celular? De onde vem o seu computador? De onde vem as suas roupas? Os filhos nunca param para pensar que tudo isso vem dos pais, do sacrifício dos pais. Até que um dia, Deus manda um vermezinho para fazer todo mundo parar e refletir sobre a vida. São poucas as pessoas que conseguem prosperar financeira e espiritualmente ao mesmo tempo. Quem prospera financeiramente
sacrifica o espiritual. E também quem prospera espiritualmente, sacrifica o financeiro. São poucas as pessoas que sabem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Desde que entrei no ministério, já faz mais de 30 anos, eu tenho presenciado o esfriamento espiritual de várias pessoas. Ontem mesmo uma jovem me fez essa pergunta: pastor, por que tantas pessoas se esfriam espiritualmente? Porque se não se esfriassem, nossa igreja estaria superlotada. Então eu vou responder para ela hoje à noite. Eu tenho presenciado o esfriamento espiritual daqueles que se formam em uma faculdade. É incrível, mas geralmente nós perdemos os jovens que vão para a faculdade. De cada 10 jovens que vão para a faculdade, nós perdemos 6. Eu sei de uma igreja que de cada 10 jovens que foram para a faculdade, eles perderam 10. Nós perdemos 6. Outra questão que eu tenho observado: aqueles que passam a ganhar mais dinheiro, prosperam financeiramente, também abandonam a fé. Infelizmente, aqueles que passam a ser pais precisam ter cuidado, porque a criança toma o espaço de Deus na vida deles também. E depois de algum tempo eles não se dão por conta, mas estão frios espiritualmente. Esse é um outro cuidado. E quando os filhos crescem, se tornam adultos, os pais não têm mais autoridade sobre eles, aí os pais saem da igreja, porque na verdade os pais estavam apenas usando a igreja para ajudar na criação dos filhos, mas não porque são tementes a Deus ou porque são fiéis a Deus. Então eu tenho observado essas razões que tiram pessoas da igreja. Sara, mulher de Abraão, era uma mulher idosa e estéril. Se era idosa, logo era estéril. Mas ela foi estéril desde a sua mocidade. E apesar disso, Abraão conseguiu ter um filho com ela. Milagre! Deus queria ter certeza, no entanto, que Abraão amava a Deus mais do que o milagre. Amém, irmãos? Que Abraão amava a Deus mais que o presente. Amém, irmãos? E Deus pediu o milagre de volta. Dá-me o teu filho, teu único filho, a quem tu amaste. E a Bíblia diz que Abraão não pensou 2 vezes. Ele devolveu Isaque imediatamente. E quando Deus viu a gratidão e o amor de Abraão para com ele, Deus disse: pode ficar com o meu presente, pois agora eu sei que você me ama mais do que a ele. E é isso, irmãos. Vamos demonstrar para Deus que Ele é mais importante que todos os nossos bens materiais e sociais. Ele é mais importante que todo bem material e todo bem humano que Deus tem colocado em nossas vidas. E a segunda marca de uma pessoa egoísta é apego a si mesmo, ao invés de Deus. No verso 8, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então você percebeu que pior do que se apegar às bênçãos materiais, pior do que se apegar a outras pessoas e ser dependentes delas para ser feliz, é apegar-se a si mesmo e ser dependente de si mesmo para ser feliz. Quando alguém diz: melhor me é morrer do que viver, trata-se de uma pessoa egoísta, que está pensando apenas em si mesma, nos seus sentimentos e não nos sentimentos dos outros. Há muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço, porque eu tenho que pensar na minha esposa. Amém, irmãos? Eu tenho que pensar na minha família. Amém, irmãos? Eu tenho que pensar na igreja. Amém, irmãos? O profeta Jonas só pensava em si mesmo.
Desculpe a expressão que eu vou usar, e o resto que se dane. Você se lembra, na nossa cidade, alguns anos atrás, havia virado moda, jovens, geração floco de neve, jovens sem resiliência, jovens fracos, resolviam seus problemas pulando de um shopping, de uma altura mortal, e eles pulavam daquela altura dentro do shopping, no centro da cidade, e eles pulavam até a morte no chão. Virou moda. Jovens estavam se suicidando, deixando pais, irmãos e avós e amigos desesperados para trás. Suicídio não é um ato heróico, mas egoísta e de muita falta de amor para com o próximo. Os 2 maiores mandamentos de Deus resolveriam justamente o maior pecado do ser humano, que é o egoísmo, apego a si mesmo. Vamos ler esses 2 grandes mandamentos juntos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ao invés de apego a si mesmo, Deus está dizendo, se apegue a mim, se apegue ao próximo, amém, irmãos? Se apegue aos outros. Aí Deus perguntou para o profeta Jonas, fazes bem que assim te ires por causa de um bem material? Você acha certo se irar por causa do seu bem-estar e se esquecer do bem-estar dos outros? Deus só precisa enviar um vermezinho para acabar com o nosso pecado de egoísmo. Deus só precisa enviar um vermezinho para acabar com o nosso pecado de materialismo. E a terceira lição que o vermezinho nos ensina: não seja endurecido. Este é o meu maior medo. Eu não tenho tanto medo de me tornar materialista, justamente porque eu literalmente vim de uma infância muito pobre, muito necessitada. Eu fui privado toda a minha vida de bens materiais. E isso, ao invés de me atrapalhar, me ajudou, me abençoou. Eu não tenho assim tanto receio de ser uma pessoa egoísta, até porque eu não tenho esse direito. Uma vez que você está no ministério, não é mais o que eu quero, amém, irmãos? É o que Deus quer. Diferentemente de todos vocês, eu não posso decidir, hoje eu não vou à igreja. Já imaginou se eu fizesse isso? Diferentemente de vocês, eu não posso decidir, estou cansado, preciso dormir mais cedo. Mesmo quando nós tínhamos crianças recém-nascidas, nós não podíamos deixar de vir à igreja, nós éramos a liderança da igreja. Então, eu não me preocupo muito com essas 2 áreas, egoísmo e materialismo, até porque tudo que eu tenho pertence a Deus. Mas eu tenho medo de me tornar uma pessoa dura, calejada, endurecida. Entra culto, sai culto, ouço mensagem, prego mensagens e nada mais tem a capacidade de me transformar e de tocar meu coração. Veja o verso 9. Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E sabe o que ele respondeu? Faço bem que me revolte até a morte. Que dureza de coração! Você diria, eu nunca falaria assim com Deus, mas já falou assim com o pastor. Já falou assim comigo. Jonas era um homem endurecido. Nada conseguia amolecer aquele coração de pedra. E olha que ele passou por uma grande tempestade, lembra? No navio. E depois ele foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. E a sua aboboreira morreu. Mas ele continuou irredutível. Então, o maior medo na minha vida é o medo de ser endurecido também.
assim como Jonas, faraó do Egito, que mesmo depois de 10 pragas, não conseguiu amolecer o seu coração e fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer isso nesta noite: nossas igrejas estão cheias de pessoas endurecidas. Elas não permitem mais serem tocadas. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu o maior atentado terrorista da sua história. Coincidiu de que nós fomos para lá justamente naquela época. Mais de 3.000 pessoas morreram em um único dia. Houve uma união nacional e por 3 meses, não durou mais do que 3 meses, as igrejas voltaram a ficar cheias. Os cristãos se uniram, mas quando o perigo passou, as pessoas voltaram a viver uma vida de indiferença. Só que 19 anos depois, Deus mandou um vírus invisível, chamado de novo coronavírus, para despertar o povo que estava dormindo em seus pecados. E naqueles dias, mesmo que as pessoas quisessem, não podiam mais se abraçar, não podiam mais dar as mãos, não podiam mais cantar juntas. E depois que a pandemia acabou, as pessoas voltaram, só que mais endurecidas do que antes. Agora mesmo, eu faço parte de alguns grupos de pastores, nos grupos de WhatsApp. E a maioria deles está avaliando a situação política do Brasil, a situação jurídica do Brasil e a situação econômica do Brasil de um ponto de vista secular. Eles estão se baseando na Revista Oeste, na Gazeta, na Jovem Pan, para interpretar os acontecimentos atuais. Poucos deles estão olhando e analisando os acontecimentos no Brasil de um ponto de vista espiritual. Pastor, e qual é o ponto de vista espiritual sobre o que está acontecendo hoje? Vocês querem saber? É 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e diga alguém: sararei a sua terra, sararei o Brasil. Amém, irmãos? E eu creio que essa promessa pode ser cumprida e já está sendo cumprida neste momento nos Estados Unidos da América. É incrível. Quando George Floyd morreu sufocado debaixo dos joelhos de um soldado branco, o grupo político do outro lado destruíram cidades, destruíram propriedades, gritaram violência, foram atrás de vingança. Agora, quando mataram um dos nossos, esse outro lado perdoou, orou a Deus, confessou pecados, voltou para a igreja. Amém, irmãos? Não houve revolta, não houve protesto. Se você quer sarar a sua terra, comece com o seu coração, se humilhando, orando, buscando a Deus, se convertendo dos seus maus caminhos, porque os meus pecados, como salvo, são muito piores do que o pecado de qualquer político perdido. E Deus promete: vou ouvir você lá dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deveríamos estar vendo o avivamento espiritual, se não no Brasil, pelo menos no meio do povo de Deus, diante de tudo que está acontecendo. Mas ao invés disso, nós estamos entrando na polarização e fechando as portas para o Evangelho.
criando mais separação e ódio entre os brasileiros. Hebreus 4, verso 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E é disso que eu tenho medo. Como podemos saber que o nosso coração está endurecido? Primeiro, quando ignoramos a palavra de Deus. Deus está falando, nós estamos ouvindo, mas não é o que eu quero ouvir, não concordo, desprezo. Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? Deus, ele queria tirar arrependimento do coração de Jonas quando fez essa pergunta, mas sabe o que saiu de lá? Ódio, raiva, desculpas esfarrapadas. Jonas foi um profeta desobediente. Só que existe um porém. Obedecendo ou não, a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém, irmãos? Ela não depende da sua obediência para ser cumprida. A palavra de Deus, irmãos, ela é sobrenatural. Independente da nossa vontade, ela sempre vai se cumprir. Não sabemos o que aconteceu com Jonas. A Bíblia fez silêncio sobre isso. Como será que ele viveu e morreu após tudo isso? Mas eu sei o que Gálatas 6:7 diz, e eu creio: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você não precisa estar na igreja, você nem precisa estar lendo a sua Bíblia, para que ela, a Bíblia, se cumpra em sua vida. Mas agora só depende de você, se a palavra de Deus vai ser cumprida de forma positiva ou negativa. Mas ela jamais volta vazia. Irmãos e irmãs, não podemos ignorar a palavra de Deus por muito tempo, sem ceifar as consequências da nossa indiferença. O coração está endurecido também quando ignoramos as prioridades de Deus. Tudo é importante na vida, né? Mas há coisas mais importantes do que outras. Veja o verso 11. Deus falou para Jonas: a sua aboboreira é importante, a sua tenda é importante, o seu conforto é importante. Deus não disse que não eram importantes, mas Deus disse: há coisas mais importantes do que o seu bem-estar, do que a sua vontade, do que o seu prazer, do que os seus pensamentos. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus não inocentou o pecado dos ninivitas, mas Deus sabia que eles eram cegos. A prioridade de Deus é salvar vidas, amém, irmãos? E não destruí-las. Jonas estava mais interessado em uma plantinha do que em 120 mil pessoas que realmente poderiam morrer e ir para o inferno. Aqui Deus ensina que devemos ter misericórdia até dos animais, quanto mais dos seres humanos. A igreja precisa voltar a amar uns aos outros e amar almas perdidas. A igreja precisa voltar a amar uns aos outros e amar almas perdidas. Precisamos reaver o nosso zelo evangelístico. Minha esposa disse que a nossa secretária, a moça que nos ajuda na faxina, ainda não tinha ouvido o evangelho da nossa parte. Eu achei que ela não precisava, porque ela já frequenta uma boa igreja. Então eu pensei, ela não precisa, ela já é uma pessoa salva. Ela frequenta uma boa igreja, ela já deve ter sido salva. Mas eu nunca tinha verificado ao certo. Então coincidiu de que 2 rapazes chegaram na minha casa essa semana. Eles são de Batatais, eles vieram vender um bom produto para a limpeza de piso. Eu os deixei entrar, eles fizeram uma demonstração, limparam o meu piso, ficou limpinho,
lindo. E a nossa secretária vendo, né, o processo de limpeza. E eu aproveitei então os 3. E antes dos rapazes irem embora, eu disse: posso lhes contar uma história? E então eu contei a história de Jesus. Amém, irmãos? Contei o plano de salvação. Ela ouviu o plano de salvação. E é sobre isso que eu estou falando. A igreja, que sou eu e você, precisamos voltar ao zelo evangelístico. E nós precisamos voltar a amar uns aos outros. Eu não consigo ficar uma semana sem a minha igreja. Amém, irmãos? Precisamos reaver o zelo evangelístico. Eu pessoalmente acredito, irmãos, que hoje em dia, bater de porta em porta, pelo menos aqui nesta região, não dá certo. As pessoas, ao invés de recebê-lo, vão te odiar. Lá no Jardim Cerrado, em Goiânia, na periferia, as famílias ficam felizes quando você bate na porta delas. Aqui, se eles tivessem uma arma em casa, te receberiam a bala. Então, eu creio que o melhor jeito de evangelizar hoje em dia é o nosso contato pessoal. Eu vou fechar um negócio, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um par de sapatos, eu vou comprar um relógio, eu vou fechar qualquer negócio. Eu digo primeiro para a pessoa: antes de fechar o negócio, você precisa me ouvir. Eu entro no Uber e durante a viagem ele ou ela precisa me ouvir. Amém, irmãos? Eu vou ao consultório médico e ele precisa me ouvir. E a secretária que me atende precisa me ouvir. E se há outros pacientes aguardando para serem chamados, eles precisam me ouvir. E se eu estou na fila do banco, alguém precisa me ouvir. E estou sempre levando folhetos, entregando para as pessoas. Precisamos evangelizar parentes, amigos, vizinhos, clientes, colegas de trabalho. Este é o melhor método que existe. Deus enviou um vermezinho para acabar com a desobediência do profeta Jonas. Eu não quero que Deus mande um vermezinho para acabar com a minha desobediência. Amém, irmãos? Não quero. Mas tudo indica que Jonas não mudou as suas atitudes. Em 2001, quando do ataque, às Torres Gêmeas de Nova York, por um momento eu tinha esperança de ver um avivamento nacional e até mundial, porque aquele incidente afetou inclusive o Brasil. Viajar de avião nunca mais foi a mesma coisa. Hoje eu não tenho mais esperança de um avivamento nacional, mundial. Hoje eu só acredito num avivamento local e individual. Eu acredito que esta igreja, se ela quiser, ela pode experimentar avivamento. Mas isso não significa que outras igrejas serão atingidas. O que eu estou vendo nos Estados Unidos e que está me animando é que são avivamentos locais. Cada igreja pegando fogo por Deus. Jovens se consagrando a Deus. Como cada um de nós irá sair do naufrágio? Como que cada um de nós vai sair da barriga do peixe? Como que cada um de nós vai sair das nossas perdas materiais? Mais endurecidos do que já estávamos? Ou mais santos e mais amorosos para com Deus e para com o nosso próximo? Irmãos, eu termino dizendo isso. Sabe o que é irônico? O irônico dessa história é que o vermezinho foi mais obediente ao Criador do que o profeta. Eu não quero que um vermezinho seja mais obediente a Deus do que eu. Vamos pedir a misericórdia de Deus nesta noite. Oremos.